Olá, povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, obrigado por me assistir, ou seja, ouvir a palavra do Senhor, que não é minha, mas é do Senhor, e é uma palavra que vai de encontro à tua necessidade. A minha necessidade hoje é ouvir Deus, eu vi os conselhos de Deus, eu vi a orientação de Deus. A minha necessidade hoje é orar para que meu semblante não fique caído. A minha necessidade hoje é buscar o Senhor enquanto pode achar. A minha necessidade hoje é pregar a palavra, a minha necessidade hoje é falar de Jesus, e a tua necessidade também são esses termos. Foi para isso que fomos designados como ministro da palavra do Senhor, como vaso de Deus, como instrumento de Deus na terra. Muito bem, hoje eu quero destacar o livro de João, capítulo 3, que fala sobre um fariseu, um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, como você conhece a palavra, se você não conhece, você vai conhecer. Ele era um líder, ele fazia parte de um partido, e ele era um homem bem organizado, bem instruído, porque ele era mestre, ele ensinava a lei, o Antigo Testamento, que se dá o nome de Torá, e ele vivia ali o seu mundo, o seu mundo, na sua aplicação, no seu conhecimento, na sua determinação. E era um homem muito respeitado, era um homem muito culto, era um homem de uma sociedade de um nível socioeconômico. Então ele tinha toda uma bagagem, de quem realmente é experimentado, de quem realmente vive numa sociedade de nível intelectual. Então ele era um homem bem dotado da sabedoria, porém uma sabedoria humana. Sabedoria humana, tudo é passageiro na vida, viu? Tudo passa, menos a palavra, ela permanece para sempre. Então o texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Imagina aqui, príncipe dos judeus. É um título tipo de governo, É um título da época. Ele se dotava desse princípio. Ele era príncipe dos judeus. Então ele era um líder que tinha uma autoridade eclesiástica para ministrar, para ensinar e também para julgar, porque ele fazia parte de um partido religioso que dá o nome de Sinédrio, que é composto com aproximadamente 70 líderes fariseus. Então ele era um dos principais, ele era príncipe, ou seja, ele era o maioral, ali no seu meio, no seu mundo, na sua formação, Então, e a Bíblia diz que este foi ter de noite com Jesus. Você pode ir até Jesus em qualquer momento da sua vida, seja de noite, de dia, de manhã, de tarde, de madrugada. Jesus está 24 horas conosco. Por quê, irmão? Porque Ele ressuscitou, Ele não está lá, Se você for em Jerusalém, o que tem lá é um testemunho, aqui jaz, testemunho lenço, representando ali, Ele esteve aqui, mas Ele não está aqui. E Ele ressuscitou e Ele está conosco. Jesus diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, queridos, o homem por si só, ele tem necessidade de Deus. Ele tem necessidade. Até a criação de Deus geme pela presença de Deus. Todo ser humano. Só que a Bíblia diz que, Salmo 51:5, fui gerado em pecado, e em pecado concebeu a minha mãe. Bom, gerado em pecado. Ou seja, nós temos uma genética aí que vem lá de trás. Gênesis, capítulo 3, que fala sobre a formação do homem, que fala sobre o casal, Adão e Eva, e pela desobediência de ambos, a terra se tornou maldita. E nós somos gerados em pecado, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Então a Bíblia diz que nós somos destituídos da glória de Deus, separados de Deus, separados por causa do pecado, porque nós já nascemos com essa característica do pecado. Primeiro, pecado. Segundo, tem vários tipos de pecado. Eu tenho o pecado da iniquidade, Tenho o pecado por acidente. Por acidente, olha, foi algo assim instantâneo, não quero mais, Perdoa. Agora, aquele que você conhece, que sabe que é errado e continua praticando. Isso chama-se pecado da iniquidade. Então, queridos, este aqui foi ter com Jesus à noite. Quando é que você vai tomar uma decisão de buscar a Deus? Realmente, quando é que você vai tomar uma decisão
de buscar a Deus? Ficar em cima do muro, ouvir a palavra? A igreja está ali de portas abertas esperando por você. Ou você vai quando você tem tempo, irmão, quando dá, porque eu trabalho, porque eu cuido das crianças, eu cuido da família, eu cuido do esposo, do marido. Irmãos, se até a terra descansa no domingo, a igreja foi deixada para nós cultuarmos ao Senhor. Hebreus 10, 25, lá está escrito que os irmãos não deixem de congregar. O meu coração tem uma necessidade de congregar. A minha alma anseia por Deus. E você? E a sua atitude? Quando é que você vai ser despertado a buscar a Deus? Quando? Aqui fala que Nicodemos era um homem instruído, era um homem culto, né? Era um líder, mas ele também teve a sua necessidade. Ele também teve o seu particular com Deus. E quando você vai ter esse particular com Deus? Quando? Nós precisamos nos converter, irmão. Nós, quando eu falo no geral, porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então disse-lhe Jesus para Nicodemos, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Nascer de novo, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino do céu. Sabe, nascer de novo, irmão, sabe, é você entender que você precisa desse novo nascimento. Não é voltar no ventre da mamãe, né? Não é voltar, sabe, e nascer de novo. O nascimento, mas se dá quando você tem um encontro com Cristo, que você olha para a palavra e você vê que a sua vida não bate com a palavra, está tudo errado na sua vida, e que realmente você precisa de uma oportunidade, que você precisa de um esclarecimento melhor, maior, mas algo que vai mudar de dentro para fora, algo que vai mudar, que você vai ter agora os seus caracteres parecidos com Jesus, você vai andar como andou Jesus. Você vai andar como andou Jesus, você vai dar a face, né? Você vai ser cuspido, como Jesus foi cuspido na face, Jesus foi afrontado, você vai ser afrontado, entende? Jesus foi açoitado, e muitas vezes somos açoitados, sabe, pelas pessoas que muitas vezes ficam indignadas, porque agora você é crente, e começa a falar mal de você. Irmãos, você tem que dar graças a Deus, porque em vida você teve um encontro, ou você quer ter um encontro com Jesus ainda hoje, sabe por quê? Porque a gente não pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, entende? Nicodemos foi depressa, e Jesus foi bem enfático, se não nascer da água e do Espírito, não verás o reino de Deus, ou seja, se não nascer de novo, versículo 3, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode entrar ao reino. Você acha, o pecador não vai entrar? O falso testemunho não vai entrar? O adúltero não vai entrar? Sim, pode até entrar se houver um arrependimento, irmão. Entende agora? Se houver um arrependimento, uma mudança de comportamento, eu sei que eu errei, eu falhei, eu pequei, mas eu não quero mais essa vida. Aí eu vou buscar ajuda no Senhor. Eu vou buscar porque Deus é o meu amigo, Deus é que me consola, Deus é que me dá esperança. Ele que te dá esperança de um novo amanhecer, de uma nova vida, irmão. Você está respirando, graças a Deus. Você está de bem com a vida, graças a Deus. Olha para a sua família, que bênção. Você tem algum problema na família? Eu acredito que tem, mas você também tem a oportunidade de orar e colocar diante de Deus a situação e Deus mudar essa situação. Nós não temos que baixar a cabeça agora, irmão. A gente tem que continuar. Então você tem que dar graças a Deus porque você tem a Bíblia, você tem o livro dos livros, você tem agora uma escritura que te dá todo o apoio, toda a segurança, toda a liberdade para você buscar o Criador. Jesus diz, buscar-me-eis e me achareis quando vós buscar de todo o vosso coração. E Nicodemos, ele não perdeu a oportunidade, irmão. Irmãos, quando Jesus me chamou, eu não perdi a oportunidade, eu fui correndo aos braços do Pai. São mais de 22 anos caminhando com Cristo, seja na dor, na tristeza, na dificuldade, com problema, sem problema, com barriga cheia, com barriga vazia, caminhando, irmãos, caminhando com Cristo, buscando o Senhor. Nós somos ovelha, e ovelha, a atitude dela é esperar, a atitude dela é obedecer, a atitude dela é depender do verdadeiro pastor, e ele nos apacenta, nos ensina, nos instrui, com teu cajado nos traz de volta.
deixa Deus te trazer de volta, mas você tem que ter a atitude de buscar a Deus. Buscar a Deus não é só, sabe, quando está com problema, quando está desesperado. Buscar a Deus é quando está com saúde, com dinheiro no bolso, bem empregado. Agradecer a Deus, porque você é bênção, você é promessa, você é escolha de Deus. Irmão, não deixa o tempo passar, mas passa esse tempo com Deus. Olha para a tua vida, a tua família, você tem uma moradia, né? Você tem um tesouro dentro do seu coração, irmão. Você tem a paz de Cristo. Mas Nicodemos foi ter à noite, por quê? Porque ele estava meio tímido, com medo. Se alguém pode me ver aqui. Irmãos, não tem que se esconder de ninguém, irmão. Não tem que se esconder de ninguém, né? Abra o coração para Deus. Só Deus que pode fazer algo por você. Seu parente não pode, seu irmão não pode, seu pai não pode, ninguém pode fazer, o governo não pode, nenhum político pode. Pode até te ajudar momentaneamente, pode até estancar a dor momentaneamente, mas amanhã volta. Mas Jesus, quando cura, Ele cura definitivamente. E Deus quer trazer cura para a tua alma, libertação para a tua alma. Nicodemos foi porque ele se viu necessitado de ouvir a palavra, ainda que foi uma palavra de exortação, sabe? Se não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu, irmão. É comparado a uma criança, né? Uma criança sem pecado, que corre para lá, corre para cá, né? Que quer atravessar logo a avenida, não quer olhar para o farol, ver se vem calça. Inocência, digamos assim, inocência. Eu sei o que eu fiz, já pedi perdão a Deus, eu sei o caminho que eu passei, eu já pedi perdão a Deus, já pedi perdão a Deus pelos meus antepassados, já pedi perdão a Deus por todas as práticas idólatras, eu já pedi a Deus, né, por toda a ganância, eu já pedi a Deus, né, que a minha vida seja completamente, sabe, mudada dia após dia, porque você não dorme descrente e acorda crente. Isso é um processo, dia a dia, né? Você pode até dormir descrente, acordar crente, mas assim, crente até o diabo mas cristão vem de Cristo, então tem que ter o semblante de Cristo, irmão. Não perca essa oportunidade, dê a você mesmo uma oportunidade de voltar para Jesus antes que Ele volte para você. Volte para Jesus antes que Ele volte para você. Que Deus te abençoe, beijo no seu coração e até breve, se Deus quiser.